Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos direto na palavra mais uma vez. Contingências de final de ano, bênção demais. Espero que vocês todos estejam animados aí. Semana que vem vai ter culto normal, tá? O Natal é terça, né? Então quarta estamos aí. Façam força para vir. Beleza? Sentem-se aí, por favor. Acomodem-se. Hoje nós vamos falar sobre capítulo 4 ainda de Efésios, verso 7 ao verso 12. Tá, hoje nós vamos entrar num dos assuntos mais interessantes aqui, né? Que fala sobre essa questão da vocação da igreja, dos dons, de algumas coisas muito específicas, que de certo modo se criou doutrina a respeito. Eu acho engraçado esse assunto, né? Porque eu já polemizei em cima disso aqui, dizendo para as pessoas que eu não enxergo o texto de Efésios 4 como a proposta mais convencional, onde as pessoas falam sobre os ministérios instituídos na igreja. Eu diria que, na verdade, Deus, ao conceder dons aos homens, Ele está fazendo com que a sua igreja seja capacitada no cumprimento do único ministério que existe. Porque essa nossa maneira de intitular as funções da igreja como ministério, ela não possui muito embasamento bíblico. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia não tem nem ministério de louvor. É muito estranho isso. Dizem que Lutero teve crises, né, num primeiro momento, e ele pensava se a gente não deveria até mesmo tirar a música do culto. Só que ele tinha 150 salmos, né, para fazer assim, o peso no sentido contrário daquilo que foi uma primeira opinião nessa direção, e posteriormente ele acabou até sendo radical no outro sentido. Lutero fazia com que muitas canções que eram típicas dos bares da época, né? Imagina aquele negócio bem filme de pirata mesmo, todo mundo lá bêbado e cantando. Dizem que alguns dos cânticos que ele criou foram paródias da letra, onde ele conseguiu pegar a melodia que era cantada nos bares e ele compôs apenas a parte da letra, né? E por que isso era muito útil? Porque não tinha projetor, não tinha inário, então as pessoas, quando chegavam, se você conhecia a melodia, era muito mais fácil de aprender. Uma questão bem interessante. Então, como eu estava dizendo, o ministério de louvor não existe na Bíblia da forma com que nós estamos acostumados. Nem ministério infantil, nem ministério de ação social, isso tudo são apenas nomenclaturas. Tanto que as igrejas tradicionais costumam usar a expressão departamento, às vezes, para falar sobre essas áreas. Então é apenas uma questão de rótulo. O que nós vamos ver aqui no texto é exatamente sobre como Deus atribuiu dons e sobre como estes dons têm o propósito de fazer com que a igreja cumpra o seu único ministério, que é o ministério da reconciliação. Está na bala aí, né, Narlo? Hoje nós vamos ler capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Por favor, pode ler para nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aí, excelente. Então, gente, o texto aqui já começa, né, falando a respeito de como o Senhor Jesus, depois de ter subido ao céu, Ele concede a cada um de nós dons. Observações que precisam ser feitas. Primeiramente, gente, do que se trata um dom? Tem gente que acredita que o dom seja uma habilidade extraordinária, né? Que o dom seja, sei lá, você pega um cara que nunca fez um curso de violão, e aí ele pega um violão e dali um pouco ele já está tocando. Aí você fala assim, esse cara foi agraciado com um dom.
mas é muito mais do que apenas essas habilidades manuais. Porque o propósito desses dons que são concedidos por Cristo à igreja, então nós que estamos recebendo são aqueles que fazem parte da igreja, tá? Esses dons não estão sendo distribuídos para toda a humanidade, embora existam dons em toda a humanidade, mas não é disso que o texto está dizendo. Esses dons são habilidades específicas para o cumprimento do propósito da vida da igreja. Então não dá para a gente colocar que necessariamente uma habilidade de tocar um instrumento musical possa ser considerado um dom de natureza espiritual. Porque dá para ser espiritual tocando violão mal, que é uma coisa que muita gente não presta atenção. Eu sempre chamo a atenção da galera dizendo assim: vocês já viram como uma das melhores experiências de louvor e adoração que a gente tem são aquelas que não foram combinadas, não foram ensaiadas, né? A gente participou de uma em janeiro desse ano, né, lá em Vitória. Tá certo que tinha uns músicos lá, né, para dar uma engrossada no caldo, mas começa cada um catando uma latinha, catando alguma coisa, e todo mundo cantando junto, e se torna um ambiente de adoração. Porque é muito mais uma consciência, uma postura, o exercício de uma vocação natural da igreja, do que propriamente apenas uma habilidade técnica, que por alguma razão Deus viria e daria poderes mágicos para você fazer isso. Isso tanto faz sentido que não dá para a gente também pensar que uma pessoa que tenha recebido da parte de Deus o dom de ensinar, essa pessoa esteja desobrigada de estudar. Porque já que ele tem o dom, então ele sobe aqui, entendeu? Abre a Bíblia lá aleatoriamente, pega um texto e fala: não, agora já era. Não, gente, não é assim que funciona. Esse dom não é um dom de verdade. Isso é o dom de engambelar, né? É o dom de enrolar. Você pega um texto qualquer que você não preparou nada e fica 2 horas falando, né, para os outros acharem que você sabe o que você está falando, ou achar que você estudou a respeito daquilo. Então isso não é legal, isso não é correto. O propósito é muito mais do que isso. E a gente até diz, né, que mesmo quando a gente está falando dos dons naturais, das habilidades manuais, que quando uma pessoa tem dom, ele já tem meio que uma facilidade. Mas esse dom desenvolvido com treino, com estudo, com disciplina, o que faz? Alcança a excelência. Então, da mesma maneira, nós temos que entender que o Senhor Jesus derramou dons para sobre a sua igreja. Esses dons existem, então, na vida de cada um de nós, somente nos crentes, mas todos os crentes possuem, sem exceção. Agora, no desenvolvimento da nossa caminhada com Deus, nós precisamos de disciplina, de esforço e de uma jornada também de conhecimento da palavra e da vontade de Deus para a nossa vida, para a gente discernir também a nossa vocação. Nós somos chamados para quê? Então ninguém foi chamado para simplesmente ser ouvinte da palavra. Olha que coisa pesada isso, hein, gente? Ninguém foi chamado para ficar sentado sendo apenas ouvinte da palavra. Todos nós temos a responsabilidade de praticarmos a palavra que nós ouvimos. Agora, essa prática não tem como fim último apenas nos abençoar, mas edificar o corpo de Cristo. Então, não interessa se a gente converteu há um dia ou se a gente converteu há 50 anos. O que importa é, todos nós estamos aí numa jornada de descobrimento daquilo que é a vontade de Deus para nós e sobre como nós podemos nos desenvolver para cumprir o propósito dos dons que Deus deu para cada um de nós, para que a gente possa desempenhar o ministério. E aí nós vamos falar aqui sobre alguns desses dons, mais para frente, de maneira específica, tá, meus irmãos? O verso 7, ele começa, quando ele vai falar sobre este dom de Cristo, usando a expressão: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Nós não estamos falando aqui necessariamente da graça para a salvação, porque a graça para a salvação, gente, ela é derramada sobre a nossa vida sem medida. Quando está falando aqui da graça que nos foi concedida, é exatamente do privilégio que cada cristão recebe de, sendo agora parte do corpo, que é o que nós falamos em todos os versículos anteriores e nos outros capítulos nas últimas semanas,
sobre como nós recebemos o privilégio agora de, sendo parte do corpo, nós venhamos a assumir uma responsabilidade pelo corpo, pelo todo. E, gente, este é um dos maiores problemas da vida da igreja. Por quê? Porque as pessoas sempre querem tratar a igreja a partir de um método analítico, até mesmo científico, que visa dissecar as partes para então fazer as considerações a respeito dela. Já viu, por exemplo, uma pessoa que vai visitar uma igreja, ela começa a frequentar, digamos que o cara mudou de cidade e está procurando uma igreja. Eu recebo mensagem desse jeito quase todos os dias. Aí a pessoa fala assim: rapaz, a igreja é boa, a palavra é boa, os ministérios, tudo funciona, tem até lugar para estacionar, pensa num lugar arrumado, tem ar-condicionado, né, o pastor é legal, mas as pessoas, é muito difícil de fazer amizade com elas, porque aqui nessa cidade as pessoas são mais frias. Então eu escuto esse tipo de coisa. Né? Ou então, às vezes, o cara acha que tudo é legal, mas o que é ruim é porque o louvor não é tão bom quanto ele gostaria. Ou então tudo é legal, mas a pregação do pastor dura 2 horas. E tem isso ainda também, né? E aí o cara fala que dói a bunda de ficar sentado na cadeira 2 horas. Né? Se ele falasse, alguém arrumava uma almofada para ele. Né? Se ele fosse esperto, ele traria uma cadeira de casa. Né? Mas são as reclamações. Por que isso é feito pelo método analítico? Porque a gente está pegando a igreja, que é o corpo de Cristo, é o que a carta de Efésios está dizendo, nós somos parte desse corpo, e nós estamos dissecando ela, nós estamos separando, como se fosse possível ter um louvor excepcional, uma palavra extraordinária, um ar-condicionado com vaga para estacionar e toda a estrutura completa, e ao mesmo tempo ser frio no relacionamento e achar que isso é natural. Isso seria o equivalente a você, estando doente em uma das partes do seu corpo, você virar e falar assim: ah, mas é só o meu pé que está doente, o resto do meu corpo está beleza, então é só eu fingir que eu não tenho esse problema, eu ponho uma meia um pouco maior e está tudo certo. Não é assim que funciona. Da mesma maneira, o outro extremo seria quando você quer jogar o corpo inteiro fora porque uma parte tem problema. E, gente, por que o corpo de Cristo tem problemas? No aspecto espiritual, nós até falamos sobre isso no começo do capítulo, todas as coisas já foram resolvidas nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Então, Jesus não vê a igreja como ela é, Jesus vê a igreja como ela será, porque Ele é o fiador de tudo aquilo que Ele fez por ela, certo? Agora nós, meus irmãos, nós estamos olhando no espelho e vendo a igreja como nós somos. E como nós somos? Falhos, pecadores, pessoas que estão no processo de santificação. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que pode ser que por conta de a minha experiência com Deus ainda não está amadurecida o suficiente, isso faça com que a nossa experiência como igreja não seja tão agradável assim. Eu sou uma doença no meio do corpo. Só que, gente, se o pé está doente, quem produz os anticorpos para ir lá e tentar combater essa doença? Você já pensou nisso? Você fala assim: não, o pé tem que se virar. Não, o pé não tem que se virar. É todo o corpo trabalhando em função de tentar fechar a ferida, de produzir anticorpos para combater um agente externo ou qualquer outra coisa do tipo. Então, da mesma maneira, meus irmãos, nós precisamos entender aqui que nós precisamos discernir o todo. Nós precisamos olhar a igreja como um todo. E Cristo morreu pela igreja toda. Ele não vai mutilar a parte dela no final para ficar só com a parte que lhe interessa. Então, se Cristo morreu pela igreja toda, seria muito importante que a nossa relação de devoção, de espiritualidade, estivesse também comprometida com o todo. Então, quando você vê alguma coisa ruim, entenda que isso tem a ver com nós, e não apenas comigo, ou não apenas com o outro. Ou o problema é nosso, ou então nós não fazemos parte do corpo. Está muito complicada essa situação, temos que reavaliar o nosso posicionamento, tá? Então, meus irmãos, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, certo? Então Deus
através de Cristo agora, derrama de dons sobre nós, segundo a sua medida de graça, e essa medida de graça, como eu falei, não é para a salvação, mas é para que nós possamos nos responsabilizar pelas outras partes. Este é o propósito daquilo que o texto vem trazendo aqui, né? E o verso 8 traz para nós agora uma explicação de natureza até teológica sobre como que isso acontece. Porque imagina Paulo falando a respeito disso, né, para a igreja de Éfeso, mas meus irmãos, os cristãos dessa época ainda pensam no Antigo Testamento. Lembra que Paulo começa o livro de Efésios justificando o seu apostolado? Falando assim, olha, lembre-se que eu fui chamado por Jesus, eu sou o prisioneiro de Cristo, eu não estou nesse negócio porque eu resolvi estar, eu estou nesse negócio porque Deus me chamou mesmo. Então Paulo vem justificando. E aí depois ele vem trazendo um ensino. Só que esse ensino que para nós deveria ser óbvio, para este povo aqui é novidade. É a primeira vez na vida que muitas das informações que nós hoje temos como triviais na vida da igreja, é a primeira vez que essas coisas foram ouvidas. E Paulo aqui está falando a respeito disso, desses dons, de como a igreja na prática traduz a compreensão de vocação que recebe, como ela se exercita aplicando esses dons no mundo real. E aí o mais interessante é que no verso 8, Paulo, para endossar teologicamente tudo isso que ele está dizendo, ele cita um texto, o verso 8 é uma citação, que está em Salmos, capítulo 68, verso 18. Sabe qual que é a diferença? Tem só uma pequena diferença, e que enriquece, não empobrece não. No verso 8 aqui diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sabe o que diz lá no Salmo 68, verso 18? A mesma coisa, só que no final do texto ainda diz assim, né? Deu dons aos homens, mesmo os homens maus, para que ele pudesse estar no meio deles. Olha que coisa legal isso no texto. Então, meus irmãos, pode ser que alguém tente interpretar esse texto, forçando um pouquinho o argumento, dizendo assim, então Deus deu dons aí para os homens maus, né? Mas essa interpretação, ela seria irresponsável, porque a gente estaria dizendo que nós somos os bons e que os outros são os maus, o mundo são os maus, né? A interpretação mais adequada seria exatamente o oposto. Nós entendemos que nós, como igreja, ainda que não estejamos plenamente santificados na verdade que nos foi ministrada e está sendo continuamente ministrado, né? Nós somos esses homens maus que recebemos da parte de Deus habilidades extraordinárias de natureza espiritual para cumprirmos a nossa vocação e para que Cristo possa habitar no nosso meio. Então os homens maus não são os outros, os homens maus somos nós mesmos. Essa interpretação faz com que a gente assim comece a entender o tamanho do favor que Cristo está fazendo por nós, ao nos escolher para que a gente tenha em cada um de nós o seu Espírito, um Espírito poderoso, o Espírito de Deus, o Espírito que pode fazer todas as coisas. Então, é uma interpretação lógica, né, meus irmãos, mas que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Então, nós somos aqueles que, independente de em que posição do nosso processo de santificação nós estamos, nós temos recebido da parte de Deus dons. Dons naturais? Também, mas dons de natureza espiritual que nos habilita para o exercício do ministério. Então, a função de proporcionar cura a qualquer parte do corpo, acredite, já está entre nós. E eu acho muito engraçado quando começam uns crentes orando, falando assim, Senhor, o Senhor precisa resolver uns problemas nessa igreja. A gente já está quase dando um ultimato em Deus, né? Dizendo assim, se o Senhor não resolver os problemas, eu vou procurar outra igreja, né? Que é isso que a gente está dizendo. O Senhor precisa resolver o problema. Gente, qual parte do corpo tem que ser responsável por uma outra que está disfuncional? Mas todas. Então acredite, a resposta da maioria das orações que são feitas legitimamente no nosso meio já estão entre nós.
É muito fácil vir com esse papo furado, de meu irmão está passando por necessidade. Senhor, provém uma cesta básica para ele. Mas não abrir a despensa de casa para ajudar essa cesta básica a chegar lá. E acredite, por mais que isso pareça um exemplo absurdo, isso é muito mais comum do que a gente está imaginando. Né? E a gente vai terceirizando, se tirando como parte do corpo. Daqui um pouco, nós pegamos o que nós chamamos de Ministério de Ação Social, ou departamento, ou qualquer outro nome que você quiser dar, e começamos a dizer que toda vez que alguém estiver passando fome, essa pessoa tem que procurar o especialista, porque ele é a pessoa que sabe tratar quem tem problema. E nós vamos tirando a responsabilidade. Dali um pouco, você precisa de alguém para aconselhar, o que você vai fazer? Chama o pastor, chama o Rafa, tá? Eu não. Chama o Rafa, que ele vai trazer um bom conselho. Mas eu precisava lá fazer não sei o quê. Tem um evangelista entre nós? Manda essa pessoa lá. Não, meus irmãos, de fato há entre nós pessoas que possuem dons. Gente que para ensinar é mais habilidoso do que os outros, porque de alguma maneira o Espírito opera. Mas todos nós temos a responsabilidade de ensinar. Não há ninguém aqui que não tenha recebido ou aprendido alguma coisa de Deus que não possa repartir com o outro. Não há ninguém aqui que tenha tão pouco que não possa repartir alguma coisa com quem está passando necessidade. Então é pensar em nós e não pensar apenas em mim, tá? Então o verso 8 chama essa responsabilidade, invocando lá o Antigo Testamento, que é o que faz sentido para as pessoas nessa época. Verso 9. O verso 9, meus irmãos, traz aqui uma questão de difícil interpretação. E é engraçado porque no Evangelho de Mateus, que a gente já fez, né, houve diversas passagens que a gente falava sobre interpretações que de fato a gente não tem uma resposta. Essa daqui é uma delas. É fundamental para a salvação? Não. Mas que é curioso é. O que diz o verso 9? Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então Paulo está argumentando, né? Se nós estamos dizendo que ele subiu, é porque nós estamos dizendo que antes ele desceu. E aí tem duas interpretações possíveis. Uma delas, né, se baseia na ideia de que Cristo, quando é crucificado e pesa sobre ele todos os pecados da humanidade, ele teria descido até o inferno. E há alguns textos lá que, com algum exercício de imaginação, podem endossar essa ideia, né, de que Cristo chega aí lá no inferno mesmo, porque afinal essa seria a punição para os nossos pecados. Agora imagina de todos os nossos pecados, de todos os que serão salvos, tudo junto e concentrado numa pessoa só, né? Não é nem só o inferno, tinha que ser o porão do inferno, é o lugar mais baixo que você puder imaginar. Isso é uma interpretação. A outra interpretação que faz sentido também você pensar, é a gente imaginar que este desceu não precisa se referir necessariamente ao inferno, mas se referir a este plano físico do qual nós fazemos parte, né? Porque nós não sabemos do que Paulo está falando, mas ele pode tanto estar falando de uma coisa quanto estar falando de outra. Como nós não sabemos, nós precisamos ter uma postura de prudência, e essa postura, meus irmãos, é a seguinte: quando a Bíblia fala, a gente fala. Quando a Bíblia não fala, a gente não fala. A gente pode fazer um churrasco, ficar discutindo as opiniões na beira da churrasqueira, mas nós não podemos construir doutrina em cima daquilo que nós não temos clareza no texto bíblico. Como não faz diferença qual que é a profundidade que Jesus desceu, então isso aqui é mera curiosidade, tá? Por que eu estou enfatizando isso aqui um pouco? Porque você vai encontrar muitas coisas na sua relação com a Escritura que vão ser verdadeiros mistérios. Coisas que você vai olhar e vai falar assim: olha, isso aqui eu não entendi. O que eu recomendo? Anote a referência, certo? Anota a sua dúvida num papel. Não adianta você falar depois eu lembro, porque não lembra. E depois procure alguém que tem mais experiência com a palavra de Deus e vamos trocando umas figurinhas entre nós, para a gente conseguir ver se a gente chega em alguma coisa. Às vezes alguém sabe mais do que eu sei. Então o tempo todo eu estou procurando gente que sabe mais do que eu sei, para poder me ajudar com as minhas dificuldades. Se você só relevar isso e falar assim: não, outro dia eu lembro, não vai lembrar. E outra questão, meus irmãos, há muitas passagens
que são extremamente simples, mas que a gente só entende à medida que Deus vai dando graça mesmo. Eu me lembro de alguns textos, assim, que depois que eu tinha uns 10 anos de igreja, eu relendo aquilo pela enésima vez, e aí eu abri ali o negócio e eu me senti burro. Eu falei assim, não é possível, eu estou lendo esse negócio há 10 anos, e aí agora eu entendi, era a coisa mais simples do mundo. É desse jeito mesmo, meus irmãos. Por isso que a gente não pode pressupor que já sabe absolutamente tudo a respeito da Escritura. Se alguém aí acha que já sabe o suficiente, essa pessoa está sendo arrogante, tá? Então não tem jeito, temos que dedicar a nossa vida a essa busca contínua, tá? Verso 10, agora no verso 10, ele diz aqui o porquê ele citou essa questão de Jesus ter descido. Ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele está fazendo uma referência aqui que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 14. O que diz lá? Lá diz que Jesus se fez o nosso sumo sacerdote. Então lá na religião judaica havia a figura do sumo sacerdote, que era eleito entre os sacerdotes, ele seria o mais importante, o mais espiritual, alguma coisa desse jeito. Ele fica o ano inteiro se santificando, para que uma vez no ano, naquela data preparada, ele entrasse no Santo dos Santos e oferecesse o holocausto de um cordeiro, perfeito, primogênito, sem manchas. Tudo isso figura de Jesus, lá no Antigo Testamento. E para garantir que não ia dar zebra, amarravam uma cordinha no sumo sacerdote, porque se ele tivesse em pecado, ele cai duro na hora que ele entrasse lá dentro, ele era fulminado. Aí não tem como entrar depois o pessoal do IML, nem da funerária, para tirar o corpo. Então eles puxavam a cordinha e traziam o corpo para fora. Isso não é zoeira não, viu gente? Isso era a tradição deles. E amarravam sinos neles. Vocês lembram quando a gente falou no Evangelho de Mateus, falando sobre os fariseus, que a roupa deles foi ficando sofisticada, né? Então começa com uma roupa litúrgica, dali um pouco eles vão colocando uns badulaques, né? Um desses badulaques que eles penduravam eram sinos. Por quê? Porque quando o cara vai entrar lá num lugar, se o sino parou de bater, morreu. É porque parou de andar. Então é só ficar ouvindo o sino. Muito simples, né? Só que aí a galera pega isso que tinha uma utilidade prática e já começa a andar com o sino na rua. Então pensa, nós estamos aqui confabulando em pecado, você começa a ouvir um sininho, pensa assim, ih rapaz, está chegando um religioso ali, vamos mudar de assunto? É a hipocrisia da hipocrisia, né, meus irmãos? E eles gostavam de serem reconhecidos por todos, né? Então que a gente não viva nessa mesma lógica. Então lá na velha religião judaica tem essa figura do sumo sacerdote. O que lá no livro de Hebreus diz? Que Cristo se fez o nosso sumo sacerdote perfeito, definitivo, porque ele não precisa entrar no Santo dos Santos, que representava a presença de Deus, uma vez ao ano. Ele fez mais do que isso, ele entrou no céu. Então o Santo dos Santos, onde ele entrou, é na presença do Pai, depois de ressuscitado e glorificado. Então é esta a ideia de que o mesmo que desceu, o mesmo que a gente não sabe se está falando que foi para o inferno, ou apenas esteve encarnado entre nós, é aquele que agora é o nosso sumo sacerdote. Então toda vez que aparecer alguém aí, pode ser pastor, qualquer outro rótulo aí que a pessoa quiser usar, e tentar se colocar como despachante de Deus, fuja, porque isso é papo furado. Não existe despachante de Deus, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Você pode ter a sua relação com Deus diretamente. Uma característica comum do despachante, né, gente? Igual despachante de tudo, né? Porque não é bom, você vai lá, entrega o documento do carro, ele resolve tudo para você, mas ele cobra. Então, cuidado com os despachantes espirituais, tá? O único intermediário entre nós e o Pai é Jesus. E todos nós podemos falar com Ele. Pronto, acabou. Verso 11. E aí é que agora vem falando das funções na sua prática. Né? Funções no sentido de dons, de habilidades, de natureza espiritual,
que nós encontramos na igreja primitiva. Esses dons, meus irmãos, eles vão guiando mais ou menos caminhos que se perpetuam na vida da igreja, mas nós não podemos entender que o exercício desse dom na igreja primitiva seja feito da mesma maneira que é feito na igreja hoje. Por quê? Olha só, vamos pensar em uma coisa aí que os pentecostais sempre colocam como dom, né? E é muito engraçado porque a Bíblia não apresenta isso dessa forma, mas vamos pensar no dom de cura. Digamos que houvesse alguém aqui entre nós, né, que pôs a mão, está curado, né? Meus irmãos, eu já vi muita gente que dizia ter esse tipo de coisa, mas para falar real mesmo, do mesmo jeito que a gente vê na Escritura, eu nunca vi nenhum. O que eu já vi são pessoas, né, que ministram cura e Deus faz ou Deus não faz. E isso deveria ser um incentivo para que todos nós perdêssemos esse constrangimento de orar pelo doente. Não tem problema. Se dá certo ou não dá certo, é puramente fruto da vontade de Deus. Então a gente não deve ter o constrangimento de orar ou não orar. Tá? Então eu já vi muitas pessoas que oravam e muitas pessoas que recebiam oração eram curadas, mas não todas. Igual a gente vê aqui no exemplo dos apóstolos, não tem. E isso até faz sentido, porque o próprio Evangelho diz que nem Jesus curou em todas as pessoas em todos os lugares. Por quê? Por incredulidade, por falta de fé, por um monte de outras coisas. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão agora. Então, gente, nós temos que pensar que isso que a galera às vezes chama de dom não vai ser exercido da mesma maneira. Pode haver alguém entre nós que ao orar, intercedendo, pedindo por cura, vai ser mais atendido que os demais, né? Vai ter uma direção nesse sentido? Pode. Deus derrama segundo a sua medida de graça. Mas a gente não pode achar que vai ser do mesmo jeito que aqui os apóstolos, né? Gente, deita aqui, que vai passar minha sombra. Vou pedir para o Marcelão mudar essas luzes para trás aqui, para a sombra ficar aqui para frente. Vai passar minha sombra e a doença de vocês vai acabar. Isso não existe, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Então cuidado demais. Vamos lá, verso 11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui no texto, gente, na minha Bíblia você vai perceber que há grupos separados por vírgulas, e tem "e", às vezes, no meio do grupo. Por exemplo, aqui está assim, apóstolos, vírgula, outros para profetas, vírgula, outros para evangelistas, vírgula, e aí vem assim, e outros para pastores, não tem vírgula aqui, e doutores ou mestres, depende da versão que você está usando. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o pastores e mestres compõem uma mesma categoria de pessoa. Nós vamos falar sobre isso já. Primeiro vamos começar com o apóstolo. O que é o apóstolo, meus irmãos? Nós cremos, à luz da Escritura, que os apóstolos são os discípulos de Jesus que receberam essa mensagem do próprio Jesus e testemunharam poderosamente, não apenas em palavra, mas também com grandes sinais. Então, existe apóstolo nos nossos dias? Então, tem umas pessoas que se autodenominam aí apóstolos, né? A gente, por respeito, para não arrumar problema e tal, respeita. Mas na prática, né, o que a galera fala muito na internet, fala assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Tá? Então, esse ministério apostólico, dessa maneira, morre com a primeira geração. Para vocês terem uma ideia, não há nenhum relato bíblico, nem mesmo dos discípulos dos apóstolos, fazerem sinais da mesma natureza que os apóstolos fizeram. Então, como que nós podemos pressupor que um ser humano hoje, no século 21, vai entender que recebeu uma revelação especial aí e que ele assume essa cadeira apostólica?
Então isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, tá? Então não existe mais a função apostólica como um exercício de dom? Existe, meus irmãos. Porque, por exemplo, o que os apóstolos faziam? Tirando as coisas extraordinárias, que era testemunhar com poder e receber a revelação diretamente de Deus. Porque eles ouviram, como Paulo, de Jesus já ressurreto, e os demais dele vivo e depois ressurreto. Isso tudo está compilado na forma do Novo Testamento, que é o que nós temos aqui, né? Ninguém hoje pode acrescentar palavras nesse texto. Então, esta maneira especial de ser apóstolo não cabe a nós, não é permitida. No entanto, haviam outras funções que faziam parte da natureza apostólica. Exemplo, pastorear líderes. Paulo fazia isso demais. Então, Paulo era um cara que ele ia num lugar, organizava, levantava os irmãos, pregava, a galera convertia, e ele conseguia fazer as pessoas encontrarem então as suas vocações, e aí ele organizava a igreja, um corpo de presbíteros para governar a igreja. Então tinha lá os que pregavam, tinha o ministério diaconal, tudo segundo o modelo da igreja primitiva. Depois que o negócio estava certo, o que ele fazia? Ia embora. Aí fala assim, então ele virou apóstolo. Não, gente, ele já era apóstolo. O que ele fazia? Ele ia embora. E ele indo embora, ele escreve essas cartas, que são as cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, exatamente para corrigir os irmãos naquilo que eventualmente possa estar acontecendo de maneira errada. Se Paulo fosse apóstolo da maneira que as pessoas imaginam nos dias de hoje, ele jamais começaria uma carta com tamanha humildade, se colocando como o menor dos apóstolos. Ele literalmente viraria e falaria assim, vocês vão fazer assim, assado, porque quem manda nesse boteco aí sou eu. Então Paulo não manda nas igrejas, ele não é um líder superior das igrejas, ele é uma referência de fé. Neste sentido, a vocação apostólica existe, e o nosso ministério exerce muito esse tipo de coisa. O ministério até Sal da Terra como um todo, mas até especificamente o manifesto. Quantos pastores de outras igrejas estão sob nossa responsabilidade? E isso é engraçado, gente, porque não tem retorno financeiro, a gente não recebe dízimo, oferta nem nada, é só gasto. A gente gasta esforço, às vezes tem que pagar a passagem, a viagem para estar junto, para ir socorrer uns irmãos. Tem umas viagens que a gente tem que fazer para ir lá e dar uma surra no irmão, e agora eu estou falando literalmente. Já aconteceu, sabe, de ter que ir lá e botar dedo na cara dos outros, mas tudo isso pensando no quê? Pensando no corpo de Cristo. Então essa função existe, mas seria ridículo a gente se denominar falando assim, não, a partir de agora, então, sei lá, eu e o Rafa, que é os que viajam mais aqui, apóstolo Rafael, apóstolo Ariovaldo, não, pelo amor de Deus, gente, isso não faz sentido, tá? Então entendam essa aplicação de maneira diferente. O segundo que ele cita aqui, profeta. Na igreja primitiva, meus irmãos, não havia ainda o Novo Testamento compilado. As cartas ainda estavam sendo escritas, e elas levaram aproximadamente 50 anos para serem escritas de maneira definitiva, na forma que nós temos aqui, e quase 300 para serem juntadas da forma exata que nós carregamos aqui. Literalmente era igual figurinha de menino na Copa do Mundo. Assim, você tinha umas cartas, eu tinha outras, e quando a gente juntava, nós falávamos assim, não, mano, você tem aquela carta? Estava querendo ler ela, e aí precisava arrumar um copista para copiar esse negócio, porque era tudo feito à mão, não tinha xerox. Então imagina o trabalho que isso dava. Então a igreja às vezes tinha uma cópia, mas não era todo cristão que tinha acesso a isso, né? E exatamente por conta desse esforço da igreja em preservar essas cartas, é que nós dizemos que hoje, do Novo Testamento, nós temos cerca de 3.000 originais, 3.000 cópias de todos esses textos aqui, que datam da época da igreja primitiva. Isso é muito bom, por quê? Porque, gente, se houvesse algum tipo de adulteração que tivesse chegado até nós teríamos um monte de documentos que passam lá no teste do carbono 14, lá, que comprova a idade,
mostrando que o texto foi alterado. E, no entanto, não existem essas alterações, como a galera fica aí dizendo. Ah, mas a igreja alterou na Idade Média. Meus irmãos, 3.000 originais, meus irmãos. Se com 3.000 originais, onde há uma sombra de variação ali de 2% só, que são literalmente os erros de cópia, né? Os erros dos copistas. 2%, vamos ser honestos, gente. Se isso não serve de prova para você, eu não sei o que serve. Você acredita no descobrimento do Brasil e sabe quantas cópias da Carta de Pero Vaz de Caminha existe no mundo? Originais? Uma. Ninguém escreveu nada, só ele escreveu uma carta contando como é que era o tal do Brasil. E nós acreditamos nessa história como se ela fosse uma verdade histórica inquestionável. E depois o cara que acredita numa parada dessa, que é algo que tem que se levantar muitas suspeitas, não estou dizendo que não aconteceu, mas que tem que ter suspeitas, tem, vem falar para mim que o Novo Testamento, ele não acredita. Eu falo, irmão, então desculpa. Não precisa nem ser crente para acreditar na veracidade histórica do Novo Testamento. É muito material para comprovar, né? Então, meus irmãos, não havia escritura como nós temos. Então, o que o profeta fazia? O profeta é sempre aquele homem ou mulher que tinha a função de trazer esta revelação diretamente de Deus à igreja. Como que isso se dava no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Deus falava com os homens. Então, sei lá, vamos pegar assim, Davi estava em adultério. Aí o que Deus faz? Chama o profeta. Como é que chamava o profeta mesmo? Vocês lembram? Eu também não lembro. Samuel? Tá, é isso aí, Dante. Humilhando nós na leitura bíblica. Vamos lá, é isso aí. Então vai lá, Samuel recebe a revelação e ele vai lá e confronta o rei Davi. E com uma parábola ainda, né? Ele não chega e fala assim, você está em pecado. Ele vai lá e conta uma história. E depois na história ele fala, esse homem é você. E aí Davi se arrepende. Como a gente não tem escritura, então isso ainda existe na vida da igreja. Mas, meus irmãos, até aquilo que Paulo faz ao trazer para nós algumas coisas que são novidade a respeito desse mistério do corpo de Cristo, é de natureza profética. Mas uma vez que essa geração passa, não existem mais profetas na igreja da mesma natureza. Isso quer dizer que não existe mais o dom profético? Lógico que existe. Todo aquele que entende alguma coisa da vontade de Deus, que está expressa aqui, e explica para o outro, do jeito que o outro consegue entender, ele está profetizando. E ainda assim, Deus também tem lá as suas revelações especiais de natureza particular. A gente não pode dizer que isso não existe. Isso só não serve para formar doutrina. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando a Marina estava grávida, tinha um amigo nosso que era profeta lá, sem citar nomes. E ele virou, é porque muita gente conhece aqui, ele virou e falou assim, eu vou te falar um negócio, o seu filho é menino. E aí eu ri na cara dele, porque eu falei para ele assim, é verdade, porque antes de Deus ter falado com você, ele já tinha falado com a gente. A gente não tinha nome de menina para quando o nosso filho ia nascer. E aí todo mundo fala assim, mas como que isso funciona? Meus irmãos, eu não sei, mas a gente tinha certeza que nós teríamos um filho chamado Pedro. Nunca houve discussão. Vocês estão entendendo? É uma revelação particular. Pode fazer doutrina em cima disso? De jeito nenhum. Às vezes você pode ter uma certeza aí que seu filho vai ser e de repente não vai ser nada, e depois você fala, não, mas o pastor fez isso. Pelo amor de Deus, gente. Eu creio que Deus enviou, no caso, este homem para confirmar aquilo que Deus estava falando com a gente, para gerar fé no nosso coração. E outra, ele nem sabia que a gente já sabia. E não tinha feito exame ainda não. Viu? Muito louco, né? Então existe o dom no exercício de natureza profética, mas ele não traz revelações especiais da mesma maneira que a gente tem aqui. Qual que é o próximo citado? Outros para evangelistas. Este dom, por incrível que pareça, meus irmãos, deveria ser um dos mais preciosos entre nós, porque esse aqui pode ser exercido na sua plenitude. Esse aqui dá para você fazer igualzinho os apóstolos faziam.
Eu adoro ler o livro de Atos, naquela parte que Paulo sai nas viagens missionárias, e aí quando ele chega nas cidades gregas, ele tem um problema. Porque os irmãos, ele vai na frente, chega antes dos irmãos, e os irmãos falam rasgado para ele, fala assim: Paulo, chegando lá, espere a gente, não arruma confusão. E aí Paulo pegava e falava: tá. Só que havia uma coceira em Paulo. E aí Paulo ia lá ver um lugar de discussão numa praça, aquele lugar chamado Aerópago, é uma praça, que tem uma concha acústica, é um lugar de discussão pública, não tem televisão, gente? Então tem que ir lá para a praça conversar. E aí é organizado, você pega a fila, na hora que chegar a sua vez, você levanta a mão, todo mundo faz silêncio, não precisa de microfone, e enquanto você fala, ninguém te interrompe. Quando você encerra, aí começam os debates, aí o pau quebra. Pensa que lugar legal, você pode ir lá e falar qualquer assunto, depois vai ser discutido entre os homens sábios da cidade, Paulo coçando, os irmãos não chegam, vai chegar daqui 2 dias, o que ele faz? Deixa eu ir lá ver de qual que é esse negócio. Aí chega lá e fala: não, tem um lugar aqui que você pode falar. Não, então, vou lá falar, vou lá resolver. O que foi? A câmera cortou? Ah, relaxa, agora já era. Aí o que o Paulo faz? Ele chega lá, fala a respeito da fé cristã, sai de lá, uns procuram ele, outros o chamam de herege, a discussão está inflamada, 2 dias depois chegam os irmãos. Quando os irmãos chegam, o que acontece? A cidade inteira já está inflamada. Alguém está proibido de fazer isso hoje, meus irmãos? Então é incrível, a gente fala assim: não, vamos evangelizar esse bairro, tá? Se não marcar uma agenda, se não montar uma estratégia, as pessoas não se mexem. Não deveria ser assim. Deveria ser algo natural na vida da gente, tá? O que mais? Pastores e mestres, ou pastores e doutores. Eu falei no começo aqui que os pastores e mestres estão na mesma categoria. E isso não está colocado aqui por acaso. A ideia de Paulo, ao falar sobre os pastores e mestres, é a seguinte: ele está dizendo que o pastor, que em teoria é aquele que cuida do rebanho, ele também tem a função de ensinar. É óbvio que entre nós existem pessoas que são muito mais habilidosas no ensino do que eventualmente no pastoreio, mas não pode haver alguém que diz que pastoreia sem ensinar, ou que ensina apenas sem pastorear, se dizendo ser pastor. Isso não faria sentido. Inclusive, a gente vai vendo aqui no Novo Testamento que existe outra nomenclatura que não é dada aqui, não é como um dom, mas é como um exercício prático do dom, que é a de doutor. Então diz que haviam homens lá entre a liderança da igreja que eram tão sábios, mas tão sábios, que eles diziam que esses homens eram doutores da fé. Bem legal isso, Então, do mesmo jeito que lá entre os fariseus tinha uns caras mais espertos, na igreja também tem. Agora, tudo isso para quê? Para aprimoramento do corpo de Cristo. Que a gente possa, meus irmãos, entender o propósito de cada uma dessas áreas, e no exercício desse ministério, no exercício do ministério da reconciliação, cada um entendendo agora o que vai recebendo de Deus em habilidade, segundo a medida de graça, fazer isso da melhor forma possível, para que todo o corpo seja beneficiado. Então, aquele que sabe pouco tem o dever de repartir pouco, mas tem que fazer isso de todo o coração. E aquele que sabe muito, esse está enrolado, porque ele tem mais responsabilidade que os demais. Como ele foi agraciado com muito, ele tem mais dever de repartir do que os demais. E aí isso vale para dinheiro, isso vale para sabedoria, isso vale para a disposição de estar junto, porque às vezes a gente também fica pensando só em dons desse tipo de natureza sobrenatural, e a gente esquece, meus irmãos, que o amor é o dom supremo. Você está junto a ponto de uma pessoa se sentir amada, sentir que você está junto, é algo precioso demais. E tem gente que é habilidoso demais na palavra, mas para amar dessa forma,
não é tão bom assim. Faz, mas não é o mestre. E esse dom pode ter sido dado por Deus para você. Então que a gente assuma essa responsabilidade. Tudo isso por quê? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui, gente, olha só. Aperfeiçoamento dos santos para a salvação? Não. Ué, mas o propósito da igreja não é aperfeiçoar as pessoas para a salvação? Não, gente, salvação já está resolvida. Salvação já é ponto pacífico, está resolvido. Cristo já resolveu na cruz. Então, o aperfeiçoamento que nós temos responsabilidade é para a obra do ministério. Então, não é para eu, no exercício do ministério, resolver o problema do ministério. É para que eu, no exercício do ministério, reparta, ensine, estimule outras pessoas a se comprometerem com o ministério. Que ministério? O da reconciliação, que é a função da igreja. Então, meus irmãos, não é sobre resolver problemas. Não é sobre levar pessoas mais bonitas, mais cheirosas, menos pecaminosas para o céu. Jesus não precisa da nossa ajuda nesse sentido. Nós estamos nos aprimorando para o cumprimento disso daqui, a edificação do corpo, ou seja, que a igreja se torne cada vez mais funcional. Tudo isso para edificação do corpo de Cristo. Então, o propósito pelo qual Deus nos habilitou com tantos dons é fazer com que a sua igreja seja edificada. E por que a igreja é tão importante? Tem muita gente hoje que diz assim, eu quero ter uma relação com Deus, mas não quero ter uma relação com a igreja. Porque, meus irmãos, Deus só é visto através da igreja. As pessoas têm uma ideia de Deus, mas se Deus não for visto através da igreja, na vida de cada cristão, então Deus não será visto em lugar nenhum. Isso é muito sério. Então todo cristão é um embaixador de Cristo, é um representante celestial na terra. E se a igreja está ruim, é porque a gente está ruim. E se as pessoas não estão vendo Deus na igreja, a culpa é nossa. Que a gente possa, colocando nossa vida diante de Deus, reconhecer quais são os dons, segundo o chamado que Deus deu para cada um de nós, por menor que ele pareça, e que a gente dedique a nossa vida a isso com todo o coração. Fazendo isso, meus irmãos, a igreja vai se tornar mais parecida com aquilo que Cristo está dizendo que na eternidade ela já é, tá? Falar uma coisa para vocês, eu nunca sonhei em ser pastor, tá? Isso nunca foi um plano na minha vida, aquele lance assim, não, já sei. Eu estou aqui, o céu abriu, veio a voz do Cid Moreira e me chamou assim. Não aconteceu. O que aconteceu na minha experiência, e eu creio que isso é o testemunho da maioria de nós aqui, o meu irmão precisava de ajuda, eu comecei a ajudar meu irmão. O cara que andava comigo. E aí depois a gente começa a ajudar mais um, e dali um pouco precisava de gente para ajudar na limpeza, a gente estava na limpeza. Dali um pouco precisava de gente para o evangelismo, a gente estava no evangelismo, carregando caixa, porque a gente não é ex-drogado, a gente é ex muitas coisas, mas não as coisas que as pessoas querem que a gente seja ex, né? Então nosso testemunho não é aquele testemunho de encher a boca, né? Então a gente não serve. Então o que nós fazíamos? Carregava as caixas. E no meio desse processo, estamos lá, e Deus foi usando, até que um dia alguém precisou trazer uma palavra. E eu creio que isso é verdade da minha vida, na do Rafa, de todos nós, todos os pastores dessa igreja. Alguém precisava de uma palavra. E aí é muito engraçado, a gente vê no nosso meio, a gente virar e falar assim, sei lá, o Ari não vai poder chegar, alguém pode ir lá, compartilhar então uma palavra, né? E aí começa todo mundo a tremer. E meus irmãos, eu também tremi, mas eu fui tremendo mesmo. E aí a gente fez, e depois surgiu outra oportunidade, e depois veio a vida da igreja. Você acha que a gente tinha um plano de plantar uma igreja? Nunca. Plantar outras, então, muito menos. Então não é assim que as coisas funcionam. Abrace a vocação que Deus vai te revelando na caminhada. O que Ele falou para você fazer, faça.
Exercite o dom que Deus te deu, por mais simples que seja, e no caminho você vai discernindo. Uma coisa hoje eu tenho na minha vida assim muito clara, eu olho para o futuro e eu sou extremamente otimista, sabe? Eu penso assim, se Deus fez tantas coisas que eram impossíveis para mim, que nem mesmo os meus sonhos eu seria capaz de fazer, e foi pela medida de graça que Ele deu, então eu fico imaginando o que Deus tem preparado para o futuro. A única diferença é que agora eu não tremo mais, você está entendendo? Sabe qual que é a diferença de pregar para 15 pessoas e pregar para 2.000 pessoas, para 5.000 pessoas? Eu já passei por essa experiência. Nenhuma. A vez que eu mais tremi na minha vida para pregar foi o dia que eu preguei num pequeno grupo que tinha 5 pessoas. Porque alguém falou assim, traz uma palavra. Meus irmãos, eu não segurava o papel, porque se eu segurasse o papel ficava assim, ó, e aí todo mundo iria perceber o meu nervosismo. Aí a gente põe a mão no bolso, dá uma disfarçada. É isso daí, meus irmãos. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado por tantos ensinamentos a respeito de como o Senhor tem nos agraciado com uma riqueza tão grande de dons, de habilidades, de tantas coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sensibilidade para discernirmos essas riquezas da sua glória em nós e que nós possamos ser responsáveis pelo todo, para que a sua igreja seja edificada a partir daquilo que é a nossa responsabilidade individual. Que nós possamos ser a cura para o nosso irmão que está ferido, para o nosso irmão maledicente, para o nosso irmão que está desanimado, o nosso irmão que está em crise de fé, porque o Senhor já deu a cura para todos os males e essa cura está entre nós já, Pai. Em nome de Jesus, nos habilite para o ministério de uma maneira ativa, de modo que o Senhor seja glorificado na nossa maneira de ser igreja. Em nome de Cristo Jesus, amém.